Para você, o que é adoração? Dentro das ministrações que foram tragas, a gente fala muito de estar sob a nuvem. E ontem foi falado algo muito interessante, que é a diferença de você estar e de ver. E isso que trazia a diferença para a grande maioria do pessoal que vivia nesse momento aqui. Todo mundo estava sob a nuvem, era servido por Deus em forma de nuvem, a presença dele, e não se dava o valor da presença do Senhor. E ao final do capítulo, a gente percebe que Paulo ele adverte: a quer comais, quer bebais ou faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus. O que estava acontecendo? Naquele momento, muitos falavam: é pecado comer isso, tem que se comer aquilo, não, o que é? Tudo foi Jesus, foi Deus que fez, mata e come. Quando na verdade o pessoal, em vez de estar observando a presença do Senhor, ali Coríntios também passando mais ou menos a mesma coisa, e assemelho muito a igreja de Coríntios, também a nossa igreja, hoje atual, que por muitas das vezes a gente vive sob a nuvem, mas não prestamos atenção no que é de fato estar com Ele. E a adoração, ela está voltada a isso, à percepção de Jesus, a quem Jesus é em nós e o que Ele faz em nós. O testemunho maior de vida não é aquilo que se fala, ou aquilo que sai da boca, mas o que Jesus ele pode fazer através das pessoas. E por muitas das vezes isso não vinha acontecendo. Então, para iniciar, era bom a gente estar trazendo algumas questões. Vamos questionar aqui a nossa convidada de hoje. Com moral hoje, Só quero ver se isso tudo vai continuar. E às vezes alguns questionamentos parecem óbvios, mas não são, né? Eu queria saber o seguinte: adoração é música? E qual que é a diferença de adoração e de louvor? Bom, tem muita. Parece que não, né, gente? Mas tem muita diferença. Primeiro, um louvor é você elogiar o Senhor. Por isso a gente tem que tomar assim, muito cuidado quando a gente fala assim, em ouvir, em louvar a Deus, porque o louvor é justamente você fazer elogios a Deus. E tem momentos que nós estamos louvando e o elogio não está indo para Deus. Muitas vezes está indo para o nosso próprio ego, para aquilo que nós queremos, para aquilo que nos satisfaz. A adoração é nada mais, nada menos do que a Alana acabou de falar, que é amar o Senhor extremamente. Né? E aí encontra tudo aquilo que cada um deles falaram, que adorar o Senhor é a entrega, é quando eu me dou tudo, sabe? Quando eu não busco chance de colocar reservas, é entregar tudo. Então, assim, a diferença é essa. Tanto aqui quando eu estou dando aula, a primeira coisa que eu falo é que não se paralisa, não se para em uma canção, né? Em um instrumento para poder louvar o Senhor, para poder adorar o Senhor. A gente não precisa disso. Eu entendo que a palavra de Deus ela é tão clara em nossas vidas, né? E para a gente poder discernir ela como uma revelação, a gente precisa realmente alcançar. E ontem eu gostei muito, né? Porque foi falado que a nuvem é realmente o poder de Deus, mas a forma que foi falada, né? Estar dentro da nuvem é realmente alcançar a revelação. Eu não consigo orar ao Senhor se eu não entregar tudo. Eu não consigo me permitir receber um pouco. Eu não sei vocês, mas se a gente sabe que a Bíblia é tudo aquilo, né, que ela diz que eu sou, ela é tudo aquilo que a gente sabe quem Deus é, eu tenho que me entregar tudo, eu tenho que receber tudo. Então, sim, eu falo, as meninas que me conhecem, eu falo que eu sou insatisfeita, né, em estar recebendo só aquilo de Deus, porque Deus tem tanto para nós. E o que está nos impedindo de saber se estamos dentro da nuvem e faz a diferença, sabe o que é? É porque nós temos a certeza quando estamos fora, é justamente quando não damos tudo. Entende? Como é que eu estou fora? Como é que eu não consigo? Por que eu não consigo? É porque eu não estou dando tudo. É porque eu não estou me entregando ao Senhor. Então, essa diferença do louvor e adoração, ela é grande. Porque eu não vou precisar de um instrumento, não vou precisar da canção, não que não seja bom, não que não, né, não nos ajuda, fala a verdade. Ontem nós escutamos canções ali maravilhosas porque eu me derramei. Então a gente precisa ouvir sim, mas nas canções, né, nas músicas, nós vamos entoando ali
louvores. Tanto que Efésios fala isso, né? Nós precisamos salmodiarmos o Senhor com cânticos novos. Isso é algo que é importante para nós. Então, é necessário que nós entendemos, porque quando nós sabemos separar, né, e discernir o que é o louvor e a adoração, e eu juntar tudo isso e discernir dentro da nuvem, dentro da revelação da palavra, que o Senhor tem busca de adorador, que o adora em verdade, que adora em espírito, aí eu entendo que eu estou dentro da nuvem, porque o meu espírito adora o Deus do Espírito. Amém? Amém. Adora o Senhor, né? Que é justamente aquele que está dentro de mim. Tomando mais um ponto aqui sobre o que a pastora falou, igual eu comecei o raciocínio, perguntando se a adoração ela é música. Música, ela é um meio. É um meio. Como a pastora deixou claro. Porque senão, como que o nosso irmão mudo louvaria? Ou o nosso irmão surdo? Não é verdade? Então, a adoração, a música, ela é um meio. É o fim. E às vezes, por muitas das vezes a gente coloca, e eu trago a figura da música, trazendo junto com ela a figura da liturgia do culto. Porque a gente gosta muito, como religiosos, de acreditar que eu presto adoração quando eu estou aqui num culto de quinta-feira, num culto de domingo, não que eles não tenham necessidade, a gente deve cultuar o Senhor junto como igreja, mas eu estou dizendo o seguinte, que a adoração ela não é música, ela não se baseia simplesmente na liturgia do culto, porque a minha liturgia do culto ela pode estar sendo mentirosa. A partir do momento que as coisas elas são religiosas, elas são mentirosas. Se, por exemplo, o meu culto de segunda-feira, ele não condiz com o meu culto de domingo. Se o que é cantado aqui num culto, ele não expressa o que eu adoro a Cristo na minha segunda-feira, ou quando acaba o culto. Uhum. E aí que é o ponto. E eu acredito que a gente tem que trazer para o nosso conhecimento, é que a partir do momento em que aceitamos Jesus Cristo, o caráter dele é atribuído a nós. Faz assim com a sua mão. Dá uma olhada bem, tem uma coisa que chama digital. E não sei se vocês sabem, a íris, ela também é única de cada ser humano. Será mesmo que o Deus Todo-Poderoso, ele fez o Luiz Felipe para ele ser, vamos dizer assim, mais uma cópia de algo? Eu não vejo dessa forma. Vocês acham que Deus erra? Jesus erra? Deus erra? Se ele não erra, ele não errou quando ele me concebeu. Não é verdade? Se ele não erra quando me concebeu, significa que ele planejou o Luiz Felipe. Se ele planejou o Luiz Felipe, existem coisas que só vão vir a essa terra através da minha vida. Verdade. Você entende? Existem coisas que vão vir nessa terra somente através da pastora Fernanda, através do Lucas. Só que qual que é a grande dificuldade do ser humano? O pecado. É onde que entra a adoração nisso? Jesus ele vem em mim e o caráter dele me transforma. Então eu sou perfeito em Cristo que é perfeito. Você entende? Então tudo que eu fizer em cima do caráter de Cristo se torna adoração. Onde que é o nosso problema? É vivermos religiosamente. Colocamos nossa máscara de domingo, de quinta-feira e queremos nos apresentarmos santos em pecado. Quando na verdade nós deveríamos vir em adoração, trazendo o Cristo que não tem pecado, que Ele nos santifica e vivendo em cima do caráter de quem Jesus é, daquilo que Jesus é e daquilo que Ele faz em nós. Esse é o ponto. Abrindo mão da religiosidade e do que nós mesmos às vezes queremos trazer num determinado fingimento, nos trazemos puros na presença de Deus, vamos falar assim, sem máscaras, entendeu? Se traz, e isso aí é um ponto que eu até gostaria de chegar, porque, por exemplo, por muitas das vezes, principalmente a gente na nossa caminhada cristã de início, a gente peca bastante e continuamos pecando, mas por diversas vezes no início a gente peca e quer parar. Você para de adorar, às vezes você está numa pegada, vou fazer um propósito de oração e de repente você já não está fazendo aquilo ali mais.
Como pastor aqui qual conselho você daria, vamos dizer assim, para não cessar a adoração quando a gente tropeça? Nós precisamos ter um discernimento assim, amplo, principalmente quando nós estamos em pecado. Aí é o momento de nós olharmos para dentro de nós, reconhecer este erro e voltar novamente para quem é aquele que vai fazer com que a perfeição dele, né, se manifeste em nós, né, se envolva em nós. Na palavra, se você se arrepende, não é assim, se você se arrepende, o Senhor vai te perdoar. Não é assim? A gente precisa arrepender? E muitas vezes não, nós escondemos. Na Bíblia não falou para esconder, na Bíblia falou para arrepender. E quando nós olhamos a Bíblia, né, como a revelação do Senhor, aí sim eu entendo o versículo que você leu, que tudo quanto, né, formos fazer, quer comer, quer beber, faça como se fosse para Deus. A religiosidade nos afasta de Deus. Por quê? Porque quando você é espontâneo, quando você realmente se entrega, quando você vive essa transformação de Deus, porque essa transformação só acontece, gente, quando nós estamos em Deus. Verdade. A maior transformação que vamos ter, que vamos perceber, ou que as pessoas vão te ver, fazer, me transformei, pode ter certeza, a essência de Deus está lá sobre você, você vai estar vivendo isso, mas as pessoas que estão te vendo, vai viver também a sua transformação. Não é afastar, né, porque eu pequei, mas é justamente nos aproximar. E isso acontece o quê? É continuar na fé, porque quando a gente nos afasta, a gente começa a vacilar na fé. A gente começa a vacilar no amor, né, de Deus. Começa a colocar em xeque o amor dele. Ele morreu por nós. Mas ele também veio, né, ao terceiro dia por nós. Amém? Amém. Para provar que nós poderíamos viver essa aliança com ele. E isso nos afasta. Nos afasta de estar na igreja, voltar à igreja. Nos afasta de conviver com pessoas que falam de Deus. Então, assim, este afastamento é ruim para nós, porque vai demonstrar justamente o que o homem, né, errou lá atrás, e aí nós continuamos ainda errando com o Espírito dentro de nós. Né? É arrepender. Quando nós alcançamos esse caráter de Deus dentro de nós, você não vai questionar, você não vai viver numa defensiva, você não vai viver apontando os erros dos outros. Sabe por quê? Porque não importa. Porque o que mais importa quando nós estamos vivendo a verdadeira adoração e a verdadeiro agir ou a ação de Deus, o Espírito dentro de nós, o que importa é Ele. Nenhum erro, mesmo que seja por um vacilo ou por um momento ou outro, por uma fraqueza a gente errou, sabe o que vai acontecer? Nós vamos saber quem somos, vamos saber a nossa identidade, a característica, a individualidade que o Senhor nos deu. E aí voltamos novamente para a essência. Sabe o que condiz com isso? É a resposta que nós tivemos ontem. Nós estamos dentro da nuvem. Dentro da nuvem nós encontramos resposta, gente. É dentro da nuvem que nós encontramos a nossa transformação. É dentro da nuvem que nós não somos aniquilados. Então quem está dentro da nuvem, ele não vai ficar com medo de se afastar, ou Deus se afastar dele, ou ele se afastar de Deus. Sabe por quê? Porque não há aniquilação dentro da glória, no meio, junto da glória de Deus. Vocês estão entendendo? Mas quando nós estamos no Senhor, o que nos impede de pecar é porque a essência de Deus, ela é tão tangível, ela é tão, sabe, palpável, que você quer realmente estar perto daquele, né, que é perfeito. E a sua perfeição, ela vai acontecendo assim, naturalmente. Você já viu quando você está perto de uma pessoa que ela tem alguns defeitos? E assim, geralmente os pais, né, uma pessoa mais velha, uma autoridade, vai até te apontando os defeitos daquele que está do seu lado. Uhum. Mas de repente você vai vendo também aquela característica daquele defeito em você. Já aconteceu isso? Né? E isso também é o contrário, né, ou a diferença daquilo que nós estamos com o Senhor. A perfeição dele vai nos aperfeiçoando tanto que a gente não para poder ficarmos paralisados por causa de alguma falha, alguma situação que talvez nos envergonhe assim, talvez, mas sabe o que mostra? A cada vez que por mais que você está no Senhor e é um adorador, ainda assim,
Nós podemos falhar porque somos humanos, porque a gente não vive por nenhuma lógica, mas a gente vive pela fé. E a fé é essa, de saber que você vai estar o tempo todo vivendo uma certeza daquilo que Deus é. Aproveitando, falando aí desses princípios da adoração, né? A gente só consegue adorar através da fé. E consolidamos através das nossas atitudes de adoração. Precisamos, né? Buscar em oração. Exatamente. A palavra, a leitura da palavra te ajuda muito a viver esse princípio. A senhora pode, inclusive, falar um pouco a respeito, ou dar algumas dicas de devocional. Como que a gente consegue, principalmente para quem está começando a lida com Jesus Cristo, como que a gente chega mais a Deus através do dia a dia? É começar. Parece algo bobo que a gente está falando, mas só projetar, né, só ter planos para isso, não vai resolver nada. É importante você sentar, ter uma hora, né, para aquilo. É entregar o seu primeiro momento para Deus. É entregar o seu primeiro tempo para Deus. Primeiro, tem que ter a palavra perto de você. Então, tem que ter a palavra do Senhor. É uma base. Tem que ter ali um caderno que você possa, né, colocar o que você está sentindo e o que você recebeu neste caderno. Isso é importante. É importante você estar ali orando ao Senhor e a gente vai também buscando, né, no que o Senhor fala. Orar sem cessar é estar orando só naquele momento? Não, é entender que a segunda-feira vai vir também a terça, a quarta, e aí a gente vai precisar entender que a adoração não tem um dia, como algumas pessoas têm colocado um dia, né, para vir, quinta-feira, domingo. Não é só isso, não é só isso, só dia estar. Um lugar, né? Justamente, não é só isso, vai além disso. Então, sim, aí tem pessoas que falam assim, eu não faço porque eu não estava no meu quarto com a porta fechada, eu não faço, não existe isso. Sabe, adoração verdadeira é onde você se dispõe, né, a se entregar. Então, quando você se entrega ao Senhor, você pode ter certeza que ela vai vir. E aí, volto, quando você vai adquirindo maturidade, eu não faço um momento de orar ao Senhor, de devocional com o Senhor, porque eu estou com um caderno, porque eu estou com a Bíblia, porque eu estou com a música. Não existe isso. Você faz isso em você com Deus, sem nada disso, sem nenhuma música, sem nenhum caderno, né? Talvez sem a leitura da palavra. Por quê? Porque a palavra já está dentro de você, operando na sua vida. Entende? É quando você realmente se entrega. Então, sim, fazer um devocional, ele te ajuda? Ajuda. Ele é o começo, com certeza, de você começar a realmente a dar os primeiros passos para o Senhor. Mas isso tudo, se não começar... Porque tem pessoas que só sonham em fazer. Eu um dia vou fazer, né? Eu tô nesse caso, no exercício de ir para uma academia. Então, assim, eu só fico falando mas enquanto eu não chegar na academia, não vai ver, né, nenhum efeito que precisa ser feito aqui em mim. Vocês estão entendendo? Então, sim, gente, olha, estar em Deus é entrega. Estar em Deus é você realmente não colocar nenhuma reserva. Essa é a verdadeira adoração. E para isso precisamos o quê? Viver essa fé, né? Eu acho que é uma importância a gente viver a fé de Deus, mas também acreditando naquilo que você quer em Deus. Quando você acredita em que não é quem é Deus, mas quando você acredita o que você pode dar para Deus e o que você pode dar para Deus, Ele vai receber. Porque Ele não vai receber o que é perfeito, porque Ele já é perfeito, Ele não precisa receber nada perfeito seu. Ele só precisa receber o que é sincero, o que é verdadeiro. E Ele vai realmente receber. Então, assim, para você começar um devocional e para que você tenha esse devocional, né, como uma base, e você precisa continuar fazendo, sabe? Sem ter nada ou com tudo à sua volta. Mas o importante é fazer. O importante é estar em Deus. O importante é você não colocar um dia, não colocar horário, você não colocar um lugar, né? É você saber que aonde você vai, aonde você ficar, né? Aonde você permanecer, aonde você ir, quem está com você
é que vai te fazer você fazer um ótimo devocional, que é o Espírito. Amém. Ele anda dentro de nós, ele está em nós. Amém. Né? Você vai no supermercado, você não vai fazer um devocional, mas vai fazer uma oração, vai estar em adoração. Né? Quem te falou que você não pode adorar o Senhor quando está fazendo compra? Não precisa gritar, não precisa fazer, mas dentro de você, você pode estar ou falando em línguas, né? Mas ter essa comunicação com o Senhor. Gente, eu vou te falar uma coisa que acontece comigo. Antes de eu abrir os olhos, de fazer qualquer coisa, porque não vem falar que você já abre o olho de uma vez, não. Geralmente, quando você está para acordar, você pensa em abrir o olho, mas dá aquela sensação, eu já começo a perguntar o que eu posso ser útil ao Espírito Santo, ao Senhor, ao Pai naquele dia. Como eu posso, né, estar ligado com Ele? Como eu posso fazer, né, para realizar na minha vida os sonhos dele? E isso é um hábito. Então, se a gente começa a colocar esse hábito, né, de colocar o Senhor como primeiro, eu acho que isso é um dos melhores devocionais que a gente pode fazer. Amém. Né? Esse é entender que o Senhor, sim, é o primeiro. E aí vamos, né, trazer os cânticos novos dentro de nós, e vai acontecer. Tudo isso que a pastora falou gira para mim em torno da transformação que Jesus ele faz em nós. Igual ela falou o assunto, por exemplo, eu estou no supermercado fazendo compras. Ali está existindo às vezes, quem sabe, uma gratidão no seu coração. Quando Jesus ele morreu na cruz por nós, ele fez com que o culto não fosse mais quinta e domingo. O culto agora é perpétuo. Se Jesus ele vive em mim, tudo que eu faço em Cristo é culto. Tudo que eu faço em Cristo é louvor, é adoração. Você entende? Por muitas das vezes, a gente observa no outro uma adoração, e às vezes Jesus está esperando justamente de você a adoração que Ele planejou para você. É você fazer a diferença num posto de saúde que você trabalha. Você entende? Um sonho que às vezes só tem na cabeça do Lucas. E sonho e vontade é diferente. Deus tem um compromisso com os sonhos. Não foi assim na vida de José? Quando Deus ele vira para você e fala algo, igual a pastora falou, Ele quem garante. É a palavra de Deus que garante. Mas nós devemos viver dentro desse culto. E o questionamento e a coisa, e para mim o ponto alto que eu gostaria de falar hoje sobre adoração maior é justamente isso. O que eu posso fazer com o caráter de Cristo em mim? Sabe aquela pergunta que todo mundo tem, o para que eu nasci? Você pode chegar lá no fim de sua vida lotado de dinheiro, fazendo um monte de coisa que você pensou, mas se você não conseguiu expressar o propósito de Deus na sua vida, no final você se sente vazio. Por exemplo, tem um youtuber brasileiro, o qual eu até oro por ele, eu gosto muito dele, achei ele um cara interessante demais. Internou esses dias, por conta de não saber o que fazer da vida. E quando você observa esse tipo de coisa, o diagnóstico que a gente traz é que não houve um saber quem eu sou em Deus. Tudo que a gente faz sem Deus pode até parecer adoração, mas às vezes não é. E tudo que se faz em Deus é adoração. Eu posso estar lavando um cachorro e aquilo ali é adoração. Isso aí é o Duane e o pai dele. O que o Duane pai fez a vida toda? Treinou o menino, foi pai, com excelência. O que o menino fez? Treinou, e no momento que ele subiu no hall da fama do basquete, o que ele fez? O mesmo sonho que havia no pai, havia no filho. Ele, sobe comigo aqui, isso é honra. Quem adora, traz honra ao pai. Valoriza a presença dele. Você está entendendo? E se Duane achasse que ele era mais um que deveria só seguir uma manada doida? E se você achar que não existe especialidade nenhuma sobre o que Deus quer fazer através de você, a adoração que só você pode fazer a Deus? Você entende? Esse primeiro vídeo ele é sobre honra. É um pai que expressou uma excelência no cuidar do filho. Isso para mim é adoração. É a adoração da segunda-feira. E um filho que trouxe honra para o pai, fazendo algo que
Gratidão. Impactou tanto o sonho dele quanto o sonho do pai. Isso é só quem adora pode fazer. Só. Não é, pastor? É. Quem adora, né, ao Senhor, ele honra. Não tem como. A gente conhece um adorador, aquele que ama o Senhor extremamente, é pela honra que ele tem, né? E a gratidão que ele realmente demonstra, né? Aos pais, às pessoas, ao quem está ao seu redor. Porque é impossível nós não estar em Deus e não conhecer, né, a base de honrar e de ser grato. É impossível. Talvez é a palavra, né? Aonde nós estamos, dentro ou fora da nuvem, né? Glória a Deus. Junto, né, na glória de Deus Glória ou fora dessa glória de Deus. Você discerne isso e quando você passa a estar dentro da nuvem, passa a estar na adoração, na verdadeira adoração, ou melhor, sendo o verdadeiro adorador, a quem o Senhor buscou e a quem Ele encontrou em você esse adorador, sabe o que acontece? Quando você entra pelas portas, a sua adoração ela é tão grande que vai afetando os irmãos, vai, sabe, contaminando. Então, quando você chega, você não chega para murmurar, como é que está? Vai tudo bem? Como é que você vai Glória passar tudo que recebeu? Você vai entregar tudo que você tem? Você vai dar credibilidade, né, na palavra de Deus e vai demonstrar a fé que você viveu. Olha para você, é tão diferente quando nós discernimos isso, porque nós saímos da religiosidade, mas entramos naquilo que é profético. O verdadeiro adorador, ele não espera um momento, ele já é o adorador do Senhor. Verdade, glória a Deus. Ele não espera o momento de um louvor, de começar a palavra, sabe? Tudo que flui nele, para te falar bem a verdade, ele já vem orado. Ele já vem cheio da glória do Senhor nas ruas. Ele já passa, sabe, profetizando, ele já passa derramando as bênçãos, ele já passa levando a palavra de Deus. Ele já passa vivendo a gratidão, entregando a gratidão a cada um que recebe. Gente, isso é entender que nós estamos desfrutando do Espírito, né? E o desfrutar do Espírito não é você comer dele, não. É fazer com que cada um beba e coma daquilo que você tem, das suas porções que você tem. Amém? O adorador, ele é uma pessoa que já vem orada. Ele sai tocando pela cidade, a cidade é transformada. Que tristeza tem uma cidade a qual o açougue da cidade, ele tem mais relevância no bairro do que a própria igreja. Vocês já repararam no testemunho vivo que o pastor Gilson e a pastora Fernanda é para esse bairro? Quem viu o pastor Gilson da forma que ele era, o Gilson. É o Gilson. E hoje o pastor Gilson. Você entende que a Dínamo ela tem uma relevância no bairro? É assim que o adorador ele é. O que ele faz, ele transforma. Igual o Denzel Washington, ele começa ali o discurso dele falando assim, ó: coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. Ó, vocês veem as minhas conquistas, isso aqui, isso aqui, isso aqui. São presentes de Deus. E um pouco depois, ele afirma o seguinte: ele estava no salão de beleza da mãe dele e uma senhora olhou para ele e falou: você vai visitar todas as nações em meu nome. E olha que interessante, às vezes ele poderia ter tido uma perspectiva que era para ele largar tudo. Quando Deus quiser que você faça isso, Ele vai te falar. Mas se Ele não te falar, não emociona não, irmão. Não faça igual as 10 virgens nécias, que Deus pegou elas, que é uma liturgia, né? Mas vamos dizer assim, Deus pegou elas vivendo uma vida como se Jesus não viesse, como se não existisse noivo. Você entende? A sua vida ela foi feita para ser uma adoração, um culto. E quando você exerce isso, você empaquita, a profecia ela se tornou parte. Mas ali depois, mais à frente, a gente vê o discurso do menino que foi fazer o Pantera Negra depois. O que tinha no Denzel Washington expandiu. Você entende? Primeiro você constrói, depois você expande, você transborda. Quando você transborda, você empaquita vidas. E não só pelo financeiro que ele foi ali. Aquilo nós estamos falando do Pantera Negra, gente. E do Denzel Washington. Aquilo ali não foi só meramente pelo dinheiro, pelo que ele faz, mas pelo que a profecia havia falado, que ele sairia e iria pregar o nome do Senhor. E sempre que ele pode, ele é um alicerce, ele é um estandarte do Senhor ali naquele set. Uma das palavras do menino que fez o Pantera, o Denzel Washington, ele criou um lugar para eles, através das renúncias que ele fez no meio e através do testemunho que ele trouxe no meio ali dos artistas. Quando você
decide ser um adorador por excelência, onde você toca é adoração. Amém? Então não leve a sua vida como se Jesus não existisse, como as noivas nécias, mas viva como as noivas prudentes, as quais atribuíram a elas a chegada de um noivo que nem está com elas, mas elas já vivem como se o noivo estivesse com elas. O Espírito Santo está em nós, ele nos transforma, e é muito interessante para Deus a minha vida, a vida da pastora Fernanda, a vida do pastor Lucas, através do caráter santificado de Cristo. Nós somos únicos, irmãos, e a adoração ela é única nas nossas vidas. Amém. É o que Deus pode fazer. Amém?